Ok. Ok, então vamos lá. Deixa eu só... Ok, pessoal, boa tarde para todos. Nós vamos, então, dar início ao nosso curso. Um curso proposto pelo André Barbosa e pelo Fábio Lacerda, aqui para o nosso departamento de jornalismo, sobre um tema que hoje está, enfim, atraindo todos nós que trabalhamos com comunicação nas várias áreas, que é a questão do streaming. E o interessante é que eles fizeram uma proposta de tratar a questão do streaming não apenas da forma que a gente conhece, enfim, nos nossos, vamos dizer assim, nas nossas plataformas de entretenimento, mas, sobretudo, também de pensar o streaming dentro de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra dimensão, que é o streaming de serviços agregados. E aí me interessou muito isso, porque isso tem muito a ver com o jornalismo, né? Tem muito a ver com o que a gente está pensando, enfim, para dinamizar todas essas possibilidades de trabalhar no mercado audiovisual. Oi? E aí a gente consegue realizar o dado certinho. O compartimento carteiro, ele é preparado para o transporte de imagens. Tem alguém com o microfone aberto aí? Tem uma conexão, ele é manuseado. Alguém fechou o microfone. Então, na verdade, a gente acabou se interessando bastante pela proposta, exatamente pelo ineditismo, de ampliar esse conceito de streaming, além da indústria de entretenimento, mas também para essa questão dos serviços agregados, que eles vão explicar muito bem, e alguma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o mercado de trabalho, com quem trabalha com informação, com jornalismo e, sobretudo, com audiovisual. Então, eu queria apresentar os nossos, vamos dizer assim, instrutores, professores, animadores. O primeiro deles é o Fábio, aqui. O Fábio, eu estava olhando o currículo dele, uma coisa que me chamou a atenção, que ele tem uma experiência em todas essas áreas ligadas ao audiovisual digital, né? Não só um trabalho para conhecer sistemas como o Aurora, o K2, né, que são sistemas hoje internos de emissoras de televisão, de gestão de arquivos audiovisuais, mas também ele trabalhou com análise e desenvolvimento de vários sistemas nos Estados Unidos, eu vi aqui na Finlândia, enfim, em vários outros espaços, e agora também eu vi que ele tem essa experiência em João Pessoa, que também é um polo muito importante na área de produção audiovisual digital. E o André Barbosa, ele fez o doutorado na USP, né, André? Eu tive a oportunidade de participar da banca, né? Que ano que foi isso? Foi já faz 2003, tempo. 2003. 2003, né? E o André, ele é radialista, tem uma experiência muito grande em emissoras de rádio, televisão, mas sobretudo rádio, né? TV Cultura, Rádio Excelsior, Globo, e ele teve um momento muito importante na implantação da TV digital no Brasil. Ele, enfim, ele foi um dos coordenadores da adoção do sistema que foi escolhido para a TV digital no Brasil, foi conselheiro do Fórum de TV Digital até 2016, né? E também, uma coisa que é muito importante, ele trabalhou com o projeto de banda larga nas escolas entre 2009 e 2010. Mas o André não costuma colocar no currículo dele uma coisa que eu considero muito importante, que é o trabalho que nós fizemos na Rádio USP, né? Durante 2 anos, nós dirigimos a Rádio USP, e foi aquele momento que a Rádio USP optou por fazer experimentação, e a gente acabou lançando uma série de programas bastante interessantes, até que acabaram conformando toda essa reputação da Rádio USP como uma rádio de inovação, etc. Então, são esses os nossos coordenadores, eles que vão ministrar esse workshop para vocês.
Fábio e André Barbosa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Agora vou passar a palavra, então, para o André, para dar início ao nosso workshop. Santoro, muito obrigado a sua presença aqui, nos alegrou muito. Quero agradecer ao departamento por essa oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto, que é um projeto que está sendo objeto de atenção do governo brasileiro atualmente e que é uma possibilidade muito grande. O teste vai ser feito a partir, provavelmente, de novembro. Nós estamos finalizando as tratativas com o Ministério da Saúde e outros ministérios, onde nós vamos usar alguns serviços. Eu vou explicar com mais calma, e aí vocês vão entender o que está acontecendo. E esse teste que nós vamos fazer, essa prova de conceito, que deve durar 3 meses, ela deve já demonstrar algumas entradas e possibilidades de aproximação do público da faixa de streaming, já que o streaming tem características específicas e a gente vai utilizar essas características exatamente em favor dessa relação entre os serviços publicados e o uso desses serviços pela população. Então, vamos lá, vamos começar. Você pode colocar para mim a tela, Fábio? Sim, vou compartilhar agora. Tá, beleza. Então, vamos lá. A nossa primeira aula, nós vamos ter, na verdade, 8 aulas. São todas as quartas-feiras, das 16 às 18. Nós vamos trabalhar inicialmente com o conceito de streaming, e essa primeira aula é exatamente para falar sobre essas características. Eu espero que vocês possam participar de uma maneira interativa, ou seja, vocês possam mandar as perguntas por WhatsApp, nós iremos responder ou em bloco ou mesmo individualmente, conforme o caso. A gente faz essas questões e até para posicionar as demandas que vocês têm em relação ao streaming, para que a gente inclua, se não incluiu, nessas 8 aulas, que na verdade são 16 horas que nós vamos ter. A partir da outra aula, vou começar a falar sobre a questão do live e do demand, mas hoje vamos falar um pouco sobre o streaming. Muda para mim, por favor. Esse vídeo é um vídeo que eu depois vou mostrar para vocês. Bom, as plataformas de streaming, acho que algumas pessoas já têm convívio, as que não têm. Vamos colocar um pouco os dados principais, mas são, na verdade, fluxos que são serviços que permitem aos usuários acessar e consumir conteúdos de vídeo e áudio pela internet, como música, podcasts, filmes, séries, documentários. Então, esses serviços podem ser pagos ou gratuitos, conforme a característica e o modelo de negócio desses streamings. A maioria são pagos. Existem alguns gratuitos ligados, por exemplo, aos estados ou a entidades que não têm fins lucrativos. Existem alguns exemplos, como na Austrália, por exemplo, um streaming sobre direito, sobre lei, que é uma coisa muito interessante, que faz bastante sucesso lá, em que as pessoas interagem com aquele streaming, fazem as suas questões e são respondidas pelo próprio corpo de magistrados de Canberra, de Sydney, e que, na verdade, é um streaming de serviço, só que ele ainda não é agregado. Então, existem já experiências no mundo no qual o streaming é utilizado não apenas para o entretenimento, mas também para o serviço. E nesses casos são gratuitos. É uma forma de distribuição, isso é muito importante, o consumo de conteúdo de mídia pela internet, que permite aos usuários assistirem, ouvirem o que quiserem, quando quiserem, sem precisar baixar ou armazenar arquivo. Então, as pessoas que enxergam o streaming naquele mesmo modelo que havia na TV paga antigamente, no qual você precisaria ter, e bem mais para trás ainda, que você não tinha nem como entrar em qual... Você não tinha... Eu apertei meu botãozinho para assistir o filme, eu tinha que esperar ele rodar inteiro num looping para entrar no começo novamente. Então, isso é mais ou menos uns 15 anos atrás e tal. E isso foi evoluindo até aquilo que a gente chama de fluxo contínuo. Então, a diferença específica do streaming para as outras plataformas é que ela não necessita... Pode passar o segundo slide.
ela não necessita que você tenha essa possibilidade de ter que esperar ou interromper, a não ser que haja um problema de conexão. Mas, não sendo assim, esse espaço ele é um espaço no qual você parte do princípio de que esses fluxos, esses feixes, são contínuos. E, portanto, você tem a possibilidade de estar sempre podendo acioná-los da maneira que quiser. Ou deixar ele parado e depois voltar, ou iniciar de novo. Você tem toda a possibilidade de você trabalhar esse streaming com a liberdade que você tem de usá-lo sob o ponto de vista on-demand, principalmente, e aqueles ao vivo, que hoje estão crescendo bastante. Me lembro que o Netflix, há uns 5 anos atrás, fez um carnaval danado nos Estados Unidos, dizendo que agora eles iriam fazer uma revolução e fazer o live. Então, o live foi uma sensação, concordo. Vários programas surgiram. Eu mesmo tinha um que eu gostava demais, que era um rapaz muçulmano que apresentava um programa num streaming dele e fez um sucesso danado nos Estados Unidos, porque ele fazia uma crítica generalizada à estrutura de relações nos Estados Unidos, relações, inclusive, de relação com as pessoas e com os pensamentos, com as ideias, com as ideologias. E esse programa não está mais no ar, mas ele ficou durante bastante tempo no ar e fez muito sucesso. Eu não sei se esse rapaz foi fazer outra coisa, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, esse streaming garante que o conteúdo possa ser acessado ao vivo, como eu estava dizendo, e já existem bastante exemplos desse uso ao vivo, e on-demand, que talvez seja a fórmula mais usada, que é aquela no qual você vai buscar um conteúdo audiovisual, e esse conteúdo visual você pode acioná-lo rapidamente. Então, ele não tem nenhum download, você não precisa fazer download, nem aceder aos conteúdos desejados, e nem, na verdade, tem o storage, ou ter uma memória, a não ser as memórias locais, que vão guardar aonde você parou, onde você não parou, que é um buffer que você está usando ali. Mas, na verdade, você não está, usando o storage. Então, não existe storage. Mandei aí o boleto, tá, do condomínio em mês de setembro, né? Aí, alguém está falando alguma coisa? E aí, se a Tainá não estiver aí, não der para pagar, você me avisa, eu pago e depois acerto comigo. Então acho que você precisa fechar o microfone, querido. Está de microfone aberto. Está alguém de microfone aberto aí. A exibição dos títulos acontece em tempo real. Também há uma facilidade instantaneamente, sem que seja preciso aguardar qualquer procedimento ou usar a memória do seu dispositivo. Isso é muito importante. Essa é a razão da gente estar pensando em utilizar o streaming para outros fins que não seja apenas entretenimento. A capacidade do streaming de ser rápido, de ser uma coisa intuitiva, de ser algo que você, na medida em que essa facilidade de navegação e de usabilidade, que é talvez a plataforma mais amigável existente, permite que você possa dar alguns voos além daquilo que é o principal motivo da existência do streaming, que é o entretenimento, o audiovisual. Pode passar para mim, Fábio. Então, vamos só fazer uma leiturinha aqui. Então, os produtores de conteúdo, eles vão, através dos servidores de internet, dos protocolos, né? Eles vão trabalhar as plataformas de streaming. Essas plataformas de streaming, na verdade, elas são a roupagem do uso desses feixes por uma série de softwares e uma série de sistemas que você pode usar, calculando que você tenha um objetivo Y ou Z, por exemplo, porque você não tem as plataformas exatamente iguais. Você vai ter no Netflix um tipo, você vai ter no YouTube outro, você vai ter naquele de animação outro. Você tem uma série de possibilidades na medida em que você escolhe um tipo de sistema e um conjunto de softwares que vai te garantir essa navegação diferenciada, mais rápida, mais lenta, mais aberta, menos fechada, tal. E aí você vai usar isso através dos dispositivos de reprodução, seja ele a televisão, seja ele o celular, que é o mais utilizado no mundo. Nós vamos ver isso. Pode passar, Fábio. Vamos falar um pouquinho, nós vamos falar especificamente na aula que vem sobre isso, tá? Sobre o live streaming e o live streaming e sobre a questão do on-demand.
Mas o que é o live streaming? É a transmissão ao vivo realizada por meio dessa tecnologia de fluxo constante de dados. Então, na verdade, você está importando uma série de conteúdos existentes em outras plataformas, incluindo a televisão, e no caso do podcast, incluindo o rádio, tá? Só que dessa vez, esse fluxo é constante. E aí a gente vai fazer um panorama do que é um pouco a comunicação de massa por radiodifusão. A comunicação de massa por radiodifusão também é transmitida por um fluxo constante. O broadcasting também é, na verdade, uma transmissão por fluxo constante, né? Então, nós estamos chegando a uma amálgama no qual você, por estar na internet, por você não ter limites, por exemplo, nas propriedades de transmissão e de busca, porque a internet ela abre todas as possibilidades, à medida que você tenha capacidade de memória, capacidade de impulsionar esse fluxo, impulsionar esse feixe, através da potência desse feixe, você, na verdade, está fazendo uma leitura, guardadas as proporções, tá? De um fluxo constante, que é o diferencial na internet. Aí sim, não estou comparando mais com o rádio e com a televisão, mas o fluxo constante de dados que não existe em outras plataformas. Então, esse fluxo de dados é para reprodução em streaming. Em inglês, a palavra streaming significa córrego ou riacho. Por isso, a palavra streaming remete para o fluxo. Para a linguagem de tecnologia, streaming pode ser traduzido como fluxo de dados. Então, é uma coisa importante. Todo mundo pergunta o que é streaming? O que é streaming? Então, o streaming é o feixe que você usa na internet que permite esse fluxo de dados constante, de maneira constante. Vamos lá, vamos passar mais. Eu sei que vocês vão ter uma série de perguntas que vocês vão fazer e eu acho que é importante depois a gente esclarecer aquelas dúvidas que vocês tiverem. O streaming ao vivo permite que o usuário assista ao conteúdo em tempo real ou com um pequeno atraso, enquanto o streaming sob demanda permite que o usuário escolha quando e como assistir ao conteúdo que já foi gravado e armazenado em um servidor. Então, aquele protocolo que vem do filme X, tal, que você utiliza, e aí você usa aquela linguagem chamada Machine Language, que é na verdade, que identifica até a possibilidade individual da escolha da pessoa. Por exemplo, no caso do on-demand, por exemplo, vocês já sabem disso, já é corrente, né, que você pode utilizar esse streaming na medida em que você é reconhecido pelo sistema, é reconhecido pelo serviço como uma pessoa que tem um gosto X de filmes e de documentários e de audiovisuais e, portanto, ele já te oferece, dentro daquele cenário, o vídeo para você poder assistir. E, às vezes, você pode escapar, sair para outra coisa, ser mais eclético, mas a maioria das pessoas tem um gosto. Eu gosto mais de ação, eu gosto mais de aventura, eu gosto mais de comédia, e, portanto, você vai ter essa possibilidade de incluir no streaming a questão da machine learning. E agora a gente está vendo a possibilidade, isso é uma coisa ainda muito, muito incipiente, eu sei que nos Estados Unidos já tem alguns testes, a própria ETV está lá também com um escritório em Miami, e estão fazendo, a ETV brasileira, né? Então, ela é uma empresa de streaming hoje em dia. Então, ela tem nos Estados Unidos uma possibilidade real de estar fazendo isso com inteligência artificial, incluindo alguns conteúdos de inteligência artificial no streaming, na possibilidade de ter esse acesso rápido, limpo, navegável e com essa possibilidade de ser uma utilização bem amigável. Então, a diferença do streaming ao vivo é mais ou menos a diferença para o streaming sob demanda, é a mesma coisa que nós tínhamos na televisão, do programa ao vivo e do programa gravado. Na verdade, a gente usa o mesmo símbolo, na verdade. Só que o streaming não tem nada a ver a transmissão do streaming com a transmissão de televisão e de rádio, mas a ideia é a mesma. Estou falando isso porque a gente tem que pensar num produto que é novo e que interessa as pessoas porque ele é mais rápido, ele é mais amigável, na medida em que ele também tem uma participação em cima de uma coisa, de princípios e diretrizes básicos da informação audiovisual, que é exatamente aquilo que você faz ao vivo, em tempo real, e aquilo que você faz gravado, aquilo que você faz já pronto para oferecer para o público, né? E outra questão que eu quero incluir nessa conversa é o fato de que você pode incluir uma série de sistemas do streaming.
por exemplo, como a inteligência artificial, que pode criar uma série de possibilidades, e é isso que eu queria que a gente desenvolvesse nesse curso um pouco, a gente pensasse um pouco a possibilidade de incluir coisas, de ver se é possível que caiba dentro do streaming algumas situações que a gente não prevê hoje com o uso apenas do entretenimento, o uso apenas do individual. Então, para que o streaming ao vivo é mais adequado? Porque ele exige interação, atualização instantânea, e ele pode ser usado como esporte, notícias, shows. Então, aí está o streaming ao vivo muito próximo, não apenas dos programas que a gente chamava antigamente de programas de auditório, programas com participação de público, só que você vai ter isso remotamente, como também você vai trabalhar com aspectos de coisas que estão acontecendo ali ao vivo, como jornalismo, e é o jornalismo esportivo, notícias, shows e tudo isso. Quer dizer, então, essa possibilidade, ela começou a crescer, mas ainda, como ela é cara, como a transmissão na verdade, o que é caro aí é você ir para a rua com todas as câmeras e para captar a imagem, para fazer som, para ter toda essa estrutura, você tem a possibilidade de facilitar a recepção. Você tem a facilidade de você ter a facilidade da pessoa acessar, mas a produção é a mesma de quando você faz um evento de televisão ou um evento de cinema, no qual você vai ter que gastar dinheiro com iluminação, com cenário, com uma série de coisas, e mais a estrutura de fazer uma transmissão ao vivo. Eu somo esse fato ao fato de que o 5G, principalmente essa nova estrutura de 5G que está surgindo, porque esse é um comentário que eu vou fazer à parte. Eu trabalhei bastante com a TV digital durante bastante tempo, fui coordenador na Casa Civil da TV digital, na implantação do ISDB, como o Santoro falou, e a gente aprendeu uma série de coisas, entre elas, por exemplo, que as disputas tecnológicas nem sempre passam por uma discussão pública. Elas são, às vezes, fechadas junto às agências, junto aos ministérios ou junto aos interessados, as empresas interessadas, e tomam decisões que, às vezes, podem não ser tão perfeitas, podem não ser tão adequadas à necessidade de uma população. Vou me explicar melhor. Vou dar um exemplo lá de trás. Vou dar um exemplo, por exemplo, da discussão entre o CDMA e o GSM, que eram dois sistemas de telefone. O CDMA, notoriamente, era melhor. Ele tinha mais estabilidade, ele era menos sujeito à latência, ele tinha uma questão de você poder trabalhar com interferências brancas, outro tipo de interferência, com a blindagem melhor do que o GSM. No entanto, qual foi o sistema que foi escolhido? Foi o GSM. Por quê? O GSM teve uma questão fundamental. Foi dizer que ele poderia mudar o próprio, de maneira horizontal, o próprio serviço das empresas, que era um pouco diferente uma da outra, através de um chip. E o CDMA nunca pensou nisso. Então, o CDMA era uma coisa que já vinha na placa, já vinha integrado na placa do celular ou na placa do seu telefone. E o GSM não, deu a possibilidade de você, ao portabilizar, ter essa chance de você ter um chip, e o chip, então, você pode, cada empresa tem a sua, cada empresa tem a sua maneira de fazer, e isso tornou viável economicamente o modelo de negócio do GSM, muito mais do que o CDMA. A mesma coisa está acontecendo no 5G, e aí, como essa decisão já foi tomada, a gente não vai chorar o leite derramado, mas é evidente que o 5G non-standalone, por exemplo, né, que era aquele que já servia-se dos sistemas irradiantes já existentes, ou seja, as antenas que estavam aí, como fez o sistema chinês, que é o mais utilizado no mundo, né? O sistema chinês tem quase 75% do uso de 5G no mundo. Por quê? Porque ele é mais barato, porque ele utiliza a rede de 4G, 4G para poder transmitir o 5. Ele é compatível. E provavelmente ele só vai ter que mudar no 6G, porque o 6G é outra camada física. Então, provavelmente vai ter que usar o 6G. Mas no 5G, que no Brasil nós não estamos nem o 4G desenvolvido ainda, você teria a possibilidade de usar. Isso tudo eu estou falando porque a discussão de padrões é fundamental.
E o streaming, provavelmente, nós vamos ter algumas diferenças, já está tendo algumas diferenças importantes, e eu acho que, com o tempo, a gente vai ver esse streaming ser, por exemplo, utilizado quando trabalharmos com inteligência artificial, e mais do que isso, trabalharmos com painéis holísticos e outras questões, que ele vai ter que se modificar, não apenas na sua capacidade de transmissão, mas também nos formatos que eles vão apresentar. Então, a gente não pode ter medo de ficar apenas no sistema que é para o entretenimento, é para o desenvolvimento de audiovisual, documentários, filmes e participação ao vivo, mas abrir também para outros pensamentos que já existem em outros sistemas, mas que não é utilizado no streaming. Então, a gente pode fazer esse tipo de adaptação também. Então, é muito importante a gente pensar nessas mudanças e pensar que a tecnologia nunca é problema. A tecnologia não é problema. O problema são as questões políticas e as questões que envolvem o custo de produção desses audiovisuais e desses conteúdos, porque, na verdade, você não terá nunca dificuldades de limites de tecnologia. Hoje, falei do GSM, o GSM hoje é tão evoluído quanto o CDMA seria, né? Porque o CDMA ficou atrofiado, e isso também aconteceu em outros tipos de paralelo de tecnologia. Pode mudar, Fábio, por favor. A vantagem do serviço de streaming é permitir uma maior velocidade no envio dos dados, que são armazenados de forma temporária nos dispositivos, não ocupando espaço no disco. Então, isso é uma questão importante também. Como você está transmitindo através de um fluxo contínuo, essa velocidade é muito maior no envio de dados, para você não ter latência. Então, é imediato. Você tem essa possibilidade de ter essa transmissão imediata. Isso é uma grande vantagem, por exemplo, que o Netflix descobriu quando ele foi o primeiro a fazer uma abordagem internacional, mundial, global do streaming que ele fazia, porque ele calou toda a indústria audiovisual na medida em que ele oferecia uma plataforma que era muito rápida e que não tinha latência, era instantânea. E isso para nós, no tempo de hoje, num tempo que nós vivemos, que é um tempo no qual você tem que disputar a atenção da população, você teria essa vantagem, é muito grande, né? E é também aquela que tem as funcionalidades de ser mais rápido, mais preciso, mais amigável, porque ele é fácil ele é intuitivo, né? E simples. Vamos lá, vamos passar para outro slide. O vídeo sob demanda é transmitido via streaming, mas nem todo o conteúdo por streaming é enviado sob demanda. Ou seja, vamos explicar melhor isso, né? Na verdade, todo vídeo sob demanda é transmitido via streaming. Mas nem todo conteúdo por streaming está sendo enviado por demanda. Claro. Então, é uma coisa importante que a gente tem que saber, porque esse conteúdo por streaming pode ser um live streaming. Então, as pessoas confundem, tudo é por demanda. Não, não é. O vídeo sob demanda é sempre via streaming, mas nem todo conteúdo por streaming está sendo enviado sob demanda. Então, eu não vou poder escolher. Eu vou receber aquela informação com todas as características do streaming, a facilidade de acesso, a facilidade de uso, da navegabilidade, e especialmente nas questões ligadas à própria estrutura daquele formato daquele conteúdo, você vai poder utilizar esse live streaming. Mas é o demanda que é o mais utilizado. Então, nós temos algumas estatísticas que dizem que das programações de streaming existentes, cerca de 87% são vídeos sob demanda. Os outros 23% são lives. E a razão que eu vejo é exatamente, primeiro, a atenção que se tem para um programa ao vivo, teoricamente, seria mais interessante do que o programa sob demanda, só que o custo é muito mais alto. Não o custo do cinema, tal. Você faz um filme, você divide, você multiplica ele por milhões. Mas o custo para fazer um programa, para você fazer um programa ao vivo com todas as características, todos os efeitos, tudo isso, você vai ter a possibilidade de gastar muito dinheiro no investimento, que é um investimento que você não vai poder multiplicar. Ele não vai servir
esse produto para outros fins, para outras plataformas, a não ser uma transmissão ao vivo. Então, você pode entrar, através do live streaming, você pode entrar numa programação de televisão, você pode entrar onde você quiser, mas é aquele momento ali. Então, esse custo é muito alto proporcionalmente. Então, isso não vejo como abater, a não ser que você faça utilizando os efeitos, utilizando cenário virtual, a não ser que você utilize todas essas questões que são questões artificiais, né, que permitem a possibilidade de você estar viajando num outro alicerce, que não seja aquele alicerce realmente do vivo, mas aquilo que é ao vivo, um jogo de futebol, ou mesmo um balé, você não tem como fazer isso. Você tem que mostrar a arte em si, mostrar o que está acontecendo em si. Então, isso tem um custo muito alto para ter um resultado, custo-benefício mais baixo do que o outro por demanda. O streaming de vídeo sobre demanda tem vários benefícios. Ampliar o alcance, o impacto das comunicações corporativas, oferecer uma experiência personalizada e interativa para os usuários, aproveitar as oportunidades de monetização e publicidade e utilizar recursos de inteligência artificial e machine learning. Então, veja, eu não estou dizendo que você não pode usar, que você não possa usar recursos de inteligência artificial e machine learning no live. Pode. É uma questão de você mergulhar e fazer as experiências. Mas hoje, num cenário que nós temos, é no vídeo sob demanda que você vai ver essas estruturas acontecerem, no qual você vai utilizar cada vez mais a personalização da sua informação, cada vez mais você vai ter a possibilidade de ter um recurso de monetização através da publicidade ou através do próprio merchandising. Eu tenho um exemplo o meu filho mais novo, ele é dono do SOS, Almanac SOS, que tem um programa que chama-se Será que Funciona? Esse Será que Funciona, na verdade, ele pega tudo que está acontecendo na internet, ou seja, alguém está fazendo alguma comida diferente, ou tem um tipo de um limpador, não sei o quê, ele refaz isso para ver se é bom ou se não é bom. E esse programa deu a ele 12 milhões de views, de seguidores no YouTube e no Instagram. Então, hoje ele pode ser considerado o quê? Um performance. Então, veja como essas coisas... E ele hoje está ganhando dinheiro. Hoje ele conseguiu monetizar. No começo, não. Então, a monetização vai muito em cima também do próprio formato da publicidade, porque esses mídias, hoje, os caras que trabalham em agência e que fazem especificamente mundo digital, eles têm também o mesmo princípio de você ter um número de engajamentos mais alto, que, na verdade, acompanhava o mesmo raciocínio da audiência, né? São coisas diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. Você tem que ter massa que acompanha para poder ter um faturamento e poder ter o investimento publicitário, que ainda é baixo. Ainda a televisão tem 53% do investimento publicitário no Brasil. A TV aberta, principalmente, é que sustenta os outros, a Globoplay e todos os outros. Está crescendo. Mas a gente precisa aumentar cada vez mais a questão da inclusão digital, que é uma questão que nós vamos falar para frente. Muito importante isso, né? A questão dos vulneráveis. Nós vamos falar um pouco sobre tecnologia social, para a gente ver também qual a possibilidade que você tem fora do mercado, considerado aquele mercado de faturamento rápido e que com todos os conhecimentos que nós temos de como utilizar uma marca, como utilizar uma ideia e uma imagem. Então, na verdade, quer dizer, essa possibilidade de utilizar recursos que estão surgindo agora é uma oportunidade para todos nós, para a gente mergulhar em cima das possibilidades do streaming, para oferecer para o mercado uma possibilidade nova. Talvez vai ficar como o meu filho, 8 anos sem ganhar nada. Ficou 8 anos perseverando na resiliência. Mas quando houve engajamento, ele conseguiu faturar e está faturando bastante, graças a Deus. Estou batendo na madeira aqui. Vamos lá. Pode passar para mim, Fábio. Bom, se a gente usar as horas assistidas como critério principal, quantas horas essa pessoa assistiu? O Twitch é a maior plataforma de streaming ao vivo do mundo. Tá? Ela acumulou mais de 9,3 bilhões de horas assistidas em 2022. Você vê como não é brincadeira o streaming.
O streaming já está nos Estados Unidos, é um número acima de 60%, eu vou falar isso logo em seguida. O número interessante é que 90% dos streamers profissionais utilizam aplicativos para fazer lives ou alguma ferramenta de transmissão ao vivo, ou seja, utilizam esses sistemas de softwares que eu estou colocando, que existem vários, né? Qual que a gente usa lá, Fábio, para fazer lá o sistema nosso integrado? Qual a gente usa a Akamai, background. Akamai. Então, a Akamai é para o CDN, né? Mas para navegação, o que nós estamos usando? Navegação é o Auditex. Então, você vê como você tem várias possibilidades. Vai ver seu custo-benefício. Então, é isso que quer dizer, que esses 90% de streamers profissionais utilizam aplicativos para fazer lives, tá? Eles têm um formato, esse formato, você entra dentro dele, faz a roupagem, o wearing, como eles falam nos Estados Unidos, e aí você faz essas lives. E algumas ferramentas de transmissão ao vivo, que são, claramente, você pode usar toda a questão ligada aquilo que é ao vivo, com os limites que você tem de transmitir aquilo que você quer mostrar e que é o grande palco, né, de informação, que é a transmissão ao vivo. Vamos passar para frente. Mas o número é muito grande, né? 9,3 bilhões é muita gente. Isso significa que tem gente aí que está multiplicando, porque você tem a possibilidade de você ter hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Você vê se esse tipo de engajamento acontecesse, porque aqui não é engajamento, é views. É 9, agora, saber qual é o engajamento que essas pessoas tiverem em cada um desses streams. Essa é uma outra conta. Vamos lá, streaming no mundo. Vamos lá rapidamente fazer um panorama geral desse streaming no mundo. Os serviços de streaming ultrapassaram 1 bilhão de assinantes, atingindo 1,1 bilhão globalmente. Ou seja, 1/8 quase da população do mundo. O número faz parte do relatório anual da Motion Pictures Association, né, que é a famosa MPA, e que a antiga sigla MPA, a entidade que representa a indústria cinematográfica, não é só isso. Ela tem um laboratório no qual o MPEG, o famoso MPEG, vem dessa Motion Picture Association também. Ela é um substrato, ela é, vamos dizer assim, um spin-off dessa Motion Picture Association, porque precisava no cinema uma compressão de vídeo, e eles fizeram o desenvolvimento de compressão de vídeo, que é, na verdade, o MPEG. Hoje nós já estamos com o MPA, que seria o MPEG 7, uma compressão no qual aquela lei daquele sueco, daquele Borisson, ele fala sobre a relação entre hertz e bits, e que vai chegar um momento em que você, para as transmissões de radiodifusão, como televisão, por exemplo, você não vai ter mais aonde você chegar, a não ser que você mude o paradigma, porque você vai ter um número muito grande de dados num espaço muito pequeno, porque a compressão permite isso. Vai chegar um momento em que esses dados, nesse paradigma que nós temos hoje, que são os MPEGs e toda a formação dessas compressões, não vai funcionar, ele vai bater. Isso já está sendo esperado, já está sendo pensado. Qual é o próximo paradigma? Ele deve estar muito próximo de alguma coisa ligada àquilo que a gente chama de ciência quântica, que é exatamente os computadores quânticos e os sistemas quânticos que ainda estão para ser desenvolvidos. Hoje, o que já existe é muito caro para ser pensado comercialmente. Vamos passar para frente. Mais um. Já o entretenimento doméstico digital se fortaleceu durante a pandemia, crescendo 23%, é lógico, as pessoas não tinham o que fazer, atingindo um faturamento de 68,8 bilhões no ano passado. Esse desempenho ajudou a compensar os números baixos, claro, das bilheterias do cinema. Nos Estados Unidos, o total de assinaturas atingiu 308,6 milhões, representando um aumento de 32% em relação a 2019. Estou falando de 2021. Então, você vê, hoje você tem 308,6 milhões de assinantes de streaming nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E aí está se somando aí também as pessoas que está caindo um pouco essa história, não sei se já repararam isso, quando lançaram os programas de streaming, você podia incluir a sua família. Hoje já está com essa mudança no formato que eles estão apresentando. Nos Estados Unidos aconteceu isso já há algum tempo. Então, você tem que fazer sua própria assinatura. Então, aumentou bastante essa repercussão de assinaturas. Mas o que queria comparar é com a TV a cabo.
A TV a cabo, ela chegou um momento nos Estados Unidos, que mais do que no Brasil, o Brasil nunca chegou nesse momento, de ter 90% dos americanos com TV a cabo, TV por assinatura. Hoje ela está com 27%. O streaming tomou conta. Claro, por que ela tomou conta? Qual é o motivo? Porque você não tem também a possibilidade de assinar, sei lá, uma TV a cabo e ter todas as possibilidades? Não, porque, na verdade, você não tem a latência que o streaming não tem, a instantaneidade, a facilidade intuitiva de você ser reconhecido quando você entrar num sistema como esse e eles te oferecerem coisas parecidas com aquilo que você quer. Quer dizer, utilizar uma série de mecanismos que facilitem essa possibilidade que é típica do streaming, que é característica do streaming e que as outras plataformas não têm. Então, essa é a razão pela qual a facilidade, a simplicidade, a navegabilidade, tudo isso, a questão da amistosidade, vamos dizer assim, já é são fatores que estão decidindo claramente por esse sistema de streaming. Vamos lá, vamos passar para frente. Bom, aqui nos Estados Unidos você tem as principais, e aí eles fazem um cálculo de 2 pessoas, vendo cada um desses streams ao mesmo tempo, tá? O que é uma coisa interessante também, que me lembro quando eu estudei, isso há muito tempo atrás, mas em que a gente discutia a questão da escola de Chicago, na comunicação, ou mesmo as escolas europeias, e aí a escola de Frankfurt, na Alemanha, e depois a gente estudou o sistema latino-americano, e aí eu quero lembrar do professor Marcos de Mello, meu professor, meu orientador no mestrado, já falecido, que foi um grande mestre na Escola de Comunicações e Artes, acho que talvez alguns de vocês devem ter o conhecido, em que ele pregava exatamente isso, que essa questão da informação, ela cada vez seria uma informação individualizada, que cada vez mais, e por isso o jornal impresso teria uma dificuldade em se manter, porque com a digitalização você teria a possibilidade de você ser satisfeito por aquela informação precisa, que é aquela que você, teoricamente, entre aspas, precisava. Eu tenho uma série de considerações a fazer sobre isso, mas vamos deixar para lá, porque são questões que a gente pode até conversar depois, num outro momento. Mas vejam bem, eles estão usando no máximo 2 pessoas. Total day person 2 plus. Aí você tem o Netflix com 6%. Você tem o YouTube com 6%, o Hulu. O Hulu tem no Brasil? Tem o Haku no Brasil, né? O Hulu acho que não tem ainda. O Prime Video tem no Brasil, 2%, e a Disney, 1%. Tá? Esses dados se somam aos dados ligados ao streaming, que são 26%, tá? Ao cabo, que são 39%, ou seja, de oferta, de espaço. O broadcasting, que é 25%, e os outros 9% são outras plataformas, como internet direta, ou mesmo outras linguagens, como o próprio rádio. Mas veja como o streaming o cabo está instalado nas casas das pessoas, mesmo que as pessoas não assistam mais e coloquem nas enquetes que são feitas por várias, a Kantar e todos os outros que fazem essas pesquisas no mundo, elas não indicam se está instalado ou não. Se as pessoas veem. Então, isso é uma outra pesquisa. Mas instalados, você já tem hoje praticamente o mesmo número de streaming num período de 5 anos. Quer dizer, você vê como cresceu demais e vai cada vez... Esse dado é de 2020. Ou seja, então você já tem 2 anos, quase 3, para fazer um panorama novo. Eu não encontrei nenhuma dessas visões. Eu encontrei na Nielsen, que talvez tivesse mais importância. Mas você pode, com o seu controle remoto, estar em todas essas. Você pode acionar todas essas. E as pessoas estão cada vez mais preferindo o streaming. Vamos lá mais. Vou dar mais uma. A Apple está mergulhando no streaming e na produção de séries de televisão, no momento em que as companhias já estabelecidas investem pesado e o mercado cresce. Segundo o levantamento da FX Research, desde 2014, o número de séries roteirizadas no serviço de streaming cresceu 385%. Pô, isso é um número razoável, vamos dizer assim, né? Para não dizer uma outra coisa. É esplêndido, né? Porque você teve uma coisa parecida com isso
quando a TV virou colorida, nos anos 70. Houve um número muito grande, eu não me recordo o percentual, mas o número foi muito grande de substituição dos programas em preto e branco para os programas coloridos. Então, todo mundo começou a produzir na NTSC, para o nosso caso, PAU-M, mas cresceu um número assustador também, mas não chega perto desse número. Então, vejam como as pessoas perceberam que se ela tiver no streaming, ela está em todos. É só uma questão de você fazer a migração de plataforma. Porque ela já não é verdade se você fizer, por exemplo, um produto da TV a cabo, por exemplo, específico ao vivo. On demand é a mesma coisa sempre. O filme está pronto, você vai transmitir, e com as vantagens do streaming de não ter latência, não ter essas coisas. Mas no caso do ao vivo, principalmente, você tem uma dificuldade. E no caso de você fazer ao vivo no streaming, você pode passar esse ao vivo, inclusive porque no último Super Bowl, a transmissão que as empresas de televisão fizeram foi uma mescla de televisão aberta, televisão a cabo em alguns momentos, mas com transmissão por streaming, o streaming da própria empresa. Então, vejam como as coisas estão caminhando no sentido do streaming ser mesmo o principal plataforma de entretenimento. Em 2022, eram 270 séries no ar, isso nos Estados Unidos, o que representa 32% do total produzido. Os canais abertos ficaram com 30% de produção, eles eram os líderes. É o que eu estava falando. Quer dizer, o Super Bowl era TV aberta. Até pouco tempo atrás, você tinha os pedaços que você pagava na TV por assinatura, mas hoje, como o streaming é um canal aberto, então, na verdade, ele acabou roubando o espaço da própria televisão aberta, já que ele é um produto muito barato, é um produto muito rápido e é um produto que muito confiável, a relação da confiabilidade. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Em 2022, foi a primeira vez que um lançamento de streaming venceu a categoria do melhor filme de Oscar. Então, o longa, No Ritmo do Coração, Coda, né? Fez a história... Vocês assistiram esse filme, não? Tiveram possibilidade de ver esse filme? Interessante. Ele tem, acho que no Netflix. Vocês podem dar uma olhada. Foi a primeira produção distribuída por um serviço de streaming, a Apple TV nos Estados Unidos, a Prime Video no Brasil, a ganhar a estatueta. Então, já temos um produto do ano passado, do Oscar do ano passado, que ganhou o Oscar e foi especificamente lançado para streaming. Mas o que é? Qual a diferença? Utilizando as características do streaming. Essa rapidez de você chegar logo, com 2 cliques você já está no filme, a possibilidade de você ter uma usabilidade fácil, de você ter imagem com tanta qualidade em 4K, ou o que seja, porque aí a transmissão não tem nenhum problema, né? E um som imersivo, um áudio imersivo. Então, você tem todas essas facilidades juntas nesse streaming, que deu a possibilidade de querer fazer um específico só para passar em streaming. Não passou em outra plataforma, e mesmo assim ele teve tanta repercussão que ele ganhou uma estatueta do Oscar. Estou só colocando para vocês porque o streaming já é um sucesso absoluto. Tá? Inclusive, eu fiquei sabendo ontem que algumas cenas dessa loucura que está acontecendo em Israel e o Hamas e tal, que algumas transmissões ao vivo foram feitas por streaming e que isso facilitou bastante que as pessoas reconhecessem pessoas que estavam presas, que estavam sendo sequestradas através do streaming. Então, é uma coisa bastante interessante isso, porque enquanto a televisão e a reportagem tem as dificuldades de você estar transmitindo, com o celular você pode fazer isso e colocar no seu streaming. Eu poderia colocar na televisão também, poderia, só que você tem que transcrever. Então, e na verdade, ali você não teria. Né? Lógico que você tem o MAN na televisão hoje, o Management Assessment, que você pode cuspir também um produto do outro lado, que seja um streaming ou que seja um programa de televisão. Tudo isso, por isso que eu falo, a tecnologia não é problema. Tecnologia é uma questão de ajuste, uma questão de você gastar um pouco de dinheiro para fazer aquilo que não que chega numa plataforma, chegar na sua também. Mas o fato é a característica específica do próprio streaming, que está abalando os outros sistemas de uma forma muito, muito grande. Vamos passar. Pode passar. Vamos ver o streaming no Brasil. Bom,
Aqui tem o panorama do uso da internet, mas a gente... deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a minha... Será que eu consigo aumentar aqui? Peraí, deixa eu ver. Você consegue aumentar a tela para mim? Eu tô Não, aqui eu ficando não velho, consigo. né, pessoal? Vocês têm que entender que eu já não estou enxergando mais nada. Vamos lá. Você não tem como aumentar, né? Não, aqui não. Então tá. Então vamos lá, mas eu consigo ler. Você tem, por exemplo, são dados de agora, que saíram agora no NICBR. Então, são dados bem fortes, somados com o do IBGE. Então, apesar do IBGE ainda não ter compilado todas as questões, essa questão ele já compilou e o pessoal do NICBR já eu fui conselheiro do NICBR, quer dizer, quem é conselheiro do NICBR sempre é, né? Então, eu não participo mais das reuniões, mas eu fui 2 anos conselheiro lá. Você tem no Brasil uma média que hoje já é considerada a segunda, proporcionalmente, da América Latina. Ele perdia para 2, ele perdia para o México e perdia para o Chile, né? O Chile ainda é o principal. Em nível populacional, você tem no Chile hoje cerca de 78% de pessoas com internet em casa, domiciliar. No Brasil, esse número é um número que não chega a 60%. Se você pensar nas características que você tem hoje, porque na questão do uso do celular, nós vamos falar isso durante o curso também, o uso do celular é um uso compartilhado, na maioria das vezes, principalmente na população de baixa renda. Então, as pessoas não têm... Eu, como trabalho com essa área social, já fiz algumas incursões no Morro do Alemão, aqui na cidade de Tiradentes, fazendo pesquisa exatamente sobre a questão de internet e vulnerabilidade, e ficou claro que as pessoas têm uma facilidade enorme de trabalhar com a internet, não existe esse preconceito, esse é um absurdo, eles têm uma facilidade enorme, só que o fato é que eles não têm o equipamento. Então, por exemplo, um celular que é usado pela mãe num determinado horário, é usado pelo filho no outro, é usado pelo pai, é o mesmo celular. Então, essas questões também, às vezes, dificultam a leitura do que é o panorama da internet no Brasil, porque apesar das pessoas terem um equipamento, elas estão usando, elas estão conectadas, né? Elas têm essa possibilidade de estar conectadas, né? Então, depois a gente pode discutir isso um pouco melhor, mas eu vou falar isso um pouco com tecnologia social lá na frente, vou falar um pouco sobre o uso do streaming para outras funções que não sejam apenas o entretenimento, que é o principal motivo hoje desse uso do streaming. Vamos passar para frente. Bom, segundo a Kantar Media, que é a que faz esse tipo de pesquisa, 22% dos brasileiros nas 15 regiões metropolitanas do país consomem conteúdo em streaming 24 horas por dia. O que significa isso? Que não tem horário. Não tem um horário específico. A televisão tinha horário das 6 da tarde, horário do almoço, tinha uns horários onde o pico era maior. No caso do streaming, a ideia é que as pessoas usem o dia inteiro, por causa do celular. O celular, você tem o celular na mão, você pode usar o streaming em qualquer momento, a qualquer hora. Então, não existe picos. Existe sim. Claro, a pessoa que é profissional da área sabe que determinados tipos de conteúdo têm alguns horários onde o público interessado está mais presente ou não, e isso baseado no engajamento, e não na audiência. No engajamento, aquilo que as pessoas voltam de novo, comentam de novo, entram exatamente para aquilo. Então, tem um engajamento com aquele conteúdo. E isso é uma coisa muito importante hoje, né? Na faixa de 12 a 17 anos, 42 consomem streaming. 58 continuam assistindo aos canais abertos e pagos de TV. Olha que coisa interessante. Apesar de ter crescido, porque há 3 anos atrás era 7%, não 42%. Então, houve um crescimento muito grande, exponencial, diria, tá? do consumo de streaming. Por quê? Porque é mais fácil, mais amigável, não tem latência, é de graça. Para você entrar, você tem que pagar só os conteúdos, na verdade. Porque o pessoal fala, você não paga o Netflix, você paga os conteúdos do Netflix. É verdade. Você paga aquilo que você está vendo, porque até porque tem direitos. Na faixa de 60 anos, 91% consomem canais abertos e fechados e apenas 9% consomem streaming. Essa é uma questão... Quando a gente fez a pesquisa sobre internet e vulneráveis, a gente viu esse mesmo número na questão dos idosos.
Esse trabalho é um trabalho de 3 tomos, foi publicado pela Perseu Abramo, pela Fundação Perseu Abramo. E a gente fez isso, alguns grupos universitários, um pessoal que trabalha com essa área, e a gente ficou interessado em saber por que os 91% consomem abertos e fechados, e apenas 9% consomem streaming. Por uma razão simples, conservadorismo. As pessoas não aceitam perceber uma nova maneira de ser, já que estão, sei lá, acima de 60 anos, 70 anos, estão acostumados a perceber o mundo daquela maneira e, portanto, não tem essa facilidade de consumir uma coisa nova, que é mais simples. É uma questão apenas delas entenderem que isso seria uma coisa mais simples do que aquilo que eles já aprenderam, que é ligar a televisão, procurar o canal, não sei o que lá. A própria relação que você tem, na medida que você consome o streaming, ele vai te dando a possibilidade de oferecer mais coisas naquele mundo, naquela estrutura que existe. Então, você vê que essa questão que é óbvia está aqui nos números. Vamos lá mais. Em 2021, o celular era o principal dispositivo de acesso à internet em casa, sendo utilizado por 99,5% dos domicílios com acesso à grande rede. Esse que é o dado que eu falei, que esses 99,5% inclui os telefonemas, os telefones que são compartilhados, tá? Porque, na verdade, você tem um número muito grande de celulares no mundo, mas tem pessoas que têm 3, 4, e tem pessoas que não têm. Essas que não têm, elas dividem e compartilham esses celulares. E, na maioria dos casos dessas que compartilham, infelizmente, eles têm equipamentos 2G e 3G. Eles não têm equipamentos 4G. Então, essa é uma questão para ser discutida, inclusive, nesse projeto agora de inclusão digital do governo, no qual essa cesta básica digital que estão falando aí, ela deve incluir essa questão da oferta de celulares, num programa muito parecido com essa agora de passagem de avião que está sendo feita agora, em que você vai poder comprar passagem se você for estudante, aposentado, algumas pessoas que vão ter esse direito por R$200. Quer dizer, as companhias aceitaram essa questão porque muitos voos têm assentos vazios. A mesma coisa os celulares. Esses celulares, eles podem ser produzidos para 4G, mas com menos features, com a possibilidade de você ter menos possibilidades de acesso a outros sistemas que estão ali agregados no celular. É uma questão de discussão e de ver se existe viabilidade econômica para isso, desse modelo de negócio, mas é uma coisa que está em estudo. Por quê? Porque, claramente, você vai ter um celular melhor do que você tem, com a possibilidade de baixar, sendo você tem um processador melhor, você tem memória, você vai poder baixar esses dados que você não baixaria, né? A televisão digital, a TV comum, principal dispositivo para acesso à internet em 44 dos domicílios, 44,4%. Ou seja, você tem 99,5% dos domicílios com acesso à grande rede, o que é algo que significa tem acesso, mas eu não tenho apropriação. Tem acesso, mas eu não consigo entrar porque eu não tenho equipamento. Ou que eu não consigo pagar. Então, esse número é um número da possibilidade de. Esse número é um número que significa que as operadoras disponibilizaram os sinais para celular em 99,5% dos domicílios, o que não significa uma realidade, porque nós sabemos que hoje você tem 60% só das pessoas com acesso diário domiciliar, 60 e poucos por cento. E, portanto, você tem um número muito grande de pessoas que não têm esse acesso ainda e são analfabetos digitais. É uma questão que nós vamos conversar para frente nesse curso. E é importante a gente falar sobre isso, porque o país é um país que pode crescer e muito na medida em que você tenha essa inclusão digital garantida, e parece que o primeiro passo foi dado. Ontem o presidente Lula assinou, não sei se vocês viram isso, assinou o decreto com um trabalho que eu trabalhei no governo muitos anos, e a gente fez a banda larga nas escolas em 2008, 2009, atendendo a cerca de 36 milhões de alunos. Eram 100 e poucas milhões de escolas, que é um número muito parecido com o que tem hoje, e eram 36 milhões de alunos. E a gente conseguiu colocar 1 mega em cada escola. Então, naquela época era alguma coisa interessante. Hoje parece que eles vão fazer um modem mais parrudo,
e vão trabalhar com um pouco mais, talvez com 10, com 15, eu não sei qual é o número que eles vão trabalhar, porque eu não estou sabendo. Mas ontem ele fez o decreto de que todas as escolas públicas brasileiras vão ter internet. Então, quer dizer, é uma garantia, isso até 2026, acho que é. Então, isso significa bastante, inclusive para o streaming, porque você vai ter uma possibilidade, um volume muito grande de engajamento. E, portanto, você vai permitir que essa produção audiovisual, essa produção de serviço, cresça. É exatamente o que se quer fazer com essa questão, não só de arrumar emprego, não só de você ter voz, não só de você, por exemplo, no caso dos indígenas, que a gente trabalhou para ver qual seria a relação deles com a internet, e muitos, nós temos até youtubers indígenas já. Quer dizer, apesar que os indígenas não consideram essas pessoas muito indígenas, tem lá uma série de regras, né, que eles consideram mais brancos do que indígenas, e os brancos não consideram eles como indígenas. Então, eles são mais ou menos como os nossos amigos palestinos que não têm pátria, né? Vamos dizer o seguinte: esse crescimento, que é um crescimento exponencial nesses últimos anos, vai continuar. E ele vai crescer exatamente nesta faixa de vulneráveis. É nessa faixa, porque a classe média e o pessoal que tem bastante dinheiro, esses aí já têm acesso. Esses aí já estão no pico. Agora, a grande massa, que é a populacional, que é cerca de 4,5 bilhões de pessoas no mundo, essas não têm acesso. É por aí que as coisas vão crescer. É por aí que as indústrias estão começando a imaginar que vai ser oferecido o serviço. E que serviços vão ser oferecidos? Se você tem uma machine learning, que você pode identificar o gosto pessoal, você vai identificar o gosto pessoal das pessoas, você vai ter produtos para elas. Então, isso é o que é talvez o grande furor existente hoje no mercado, é exatamente essa visão de que há um crescimento possível. Esse crescimento pode atender outras camadas, mas que, na verdade, vai ter um princípio básico de atendimento ao gosto desse grupo vulnerável que a gente tem que estudar, tem que ter pesquisa. A pesquisa que a gente fez para a Fundação Abramo, na verdade, é uma pesquisa que não tem outra igual no Brasil. Uma pesquisa para saber o que o vulnerável, aquele que não tem recurso, aquele que não interessa para o mercado pesquisar, pensa da internet. Então, por isso essa pesquisa é importante, porque ela mostrou pela primeira vez, primeiro, a adequação dessas pessoas ao conhecimento, a necessidade que elas têm veemente de usar a internet. Terceiro, de que elas já conseguem produzir. Nós pegamos 2 meninos no Morro do Alemão, um era programador e aprendeu sozinho. Como é que você... ele teve uma pessoa que indicou? Teve, claro que teve. Teve um tutor na ONG lá, mas ele foi sozinho. O próprio tutor falou isso, ele caminhou sozinho. E hoje ele é um programador. Então, ele só não tem o curso, ele vai fazer o curso agora, que a ONG vai pagar para ele. Mas vejam a capacidade que a gente tem de crescimento em relação a essa questão do uso da tecnologia digital e da questão do analfabeto digital. Porque, na verdade, eles já não são analfabetos digitais mais. Eles já têm uma base. Todo menino que tem a possibilidade de pegar o celular do pai e da mãe na favela e usar, e com certeza ele vai já ter esse uso, até porque eles são nativos digitais e não enxergam o mundo como eu enxerguei, que nasci na época do rádio, né? Nasci na época da televisão. Vamos lá. Na verdade, também o computador, também considerado laptop ou mesmo o desktop, tem, pela primeira vez, esses números ligados à internet nos domicílios foi superado. Era o computador que era a base, o próprio Nick Berry ainda dizia isso, mas agora já não é mais. Eu acho que a questão desses dispositivos por celular é o sucesso. Então, mas aonde o streaming pode passar? Pode passar. Eu quero ver o filme, eu não quero ver no celular, eu quero ver no mínimo no meu laptop ou então na televisão. O streaming não tem nenhum problema, é só você fazer a conversão rapidinho, apertou um botão, você já está na TV. Já tem até o quadradinho ali para você poder fazer. Então, o estudo revela que quase metade dos lares brasileiros já assiste suas séries e programas favoritos numa tela de Smart TV. Claro. E aí você tem a possibilidade de fazer esse casamento, como eu estou falando, de usar o streaming também ali.
né? Como a gente usa o Netflix, como usa o Prime, como usa tudo isso. Vamos lá, pessoal, vamos virar mais um slide. É possível perceber que o suporte preferencial para o consumo digital de produtos audiovisuais de streaming, na maioria, é a televisão. Tá? Por causa da tela. Dentre os motivos para a escolha do suporte citado estão dimensões de tela, conforto e ideia de maior atenção atreladas à ideia do uso da televisão em detrimento a outros artefatos. É possível interferir também que a escolha do conteúdo se transformou em uma atividade complementar à visualização, né? Porque você hoje tem um velho estudo já de 10 anos da Telefônica de Espanha, em que você abria a possibilidade do uso das 4 telas. Então, você tinha o game, você tinha o celular, você tinha o laptop e você tinha a televisão. Você tinha 4 telas ligadas ao mesmo tempo e muitos jovens fazem isso até hoje. Quer dizer, eu me lembro, eu faço uma brincadeira sempre, quando eu fiz vestibular, lá atrás, né? O meu pai me ouvia, eu batia no quarto e eu estava ouvindo música. Todo mundo percebia na casa que eu estava ouvindo música. E ele batia, você não está estudando, você vai ao vestibular. Eu falei, pai, estou estudando sim, mas você está escutando música. Porque na geração dele, ninguém estudava ouvindo música. Você não tinha um artefato para usar ali. O máximo que você podia ter uma rádio. Você podia estar escutando rádio. Mas e até isso nem acontecia muito. As pessoas não tinham essa capacidade de se dividir, de escutar a música de fundo e estudar. As pessoas não conseguiam fazer isso. Na minha geração, foi possível. E hoje, você tem a possibilidade de usar multitela. Você tem a possibilidade de usar multitela. O que significa isso? Aquele professor Nicoleles, ele disse, inclusive ele está com uma campanha incrível aí, né? Ele disse que a capacidade cerebral das pessoas reterem informação se modificou com o tempo. Nós somos sempre uns seres em mutação, né? O Darwin já falou isso. Então, quer dizer, essa estrutura cerebral também se modificou e essa pesquisa da Telefônica mostra isso. Que as pessoas elas não dão atenção total para todas as telas, mas elas estão acompanhando aquilo que é o básico. Se alguma coisa chama atenção, elas dão prioridade. Então, é uma questão que essa moçada nativa digital tem na cabeça. É diferente do que eu tenho na cabeça, do que como eu enxergo essas coisas. Então, é uma capacidade hoje muito rápida na hora de produção, na hora de você criar uma questão desse tipo e usar aquela linguagem rápida, uma linguagem editada, uma linguagem no qual você tem pouco espaço entre uma fala e a outra, no qual você usa elementos de flash, mais do que vinhetas que se utilizavam no passado, você usa flash. Então, você tem toda uma estrutura que não possa... a gente vai mostrar alguns exemplos disso aqui, claramente, para mostrar que existe um compasso diferente na própria recepção, não só na transmissão. Então, você tem que adequar. Vejam como as pessoas que hoje em dia, nos podcasts e mesmo, como elas editam, através de efeitos e através de uma rapidez na linguagem que não existia antes. É uma linguagem que era mais difícil para as pessoas captarem aquela informação. Hoje é o contrário. Se você não faz isso, as pessoas perdem o interesse em assistir isso. Dentre os motivos para a escolha do suporte citado estão as dimensões de tela, eu falei, o conforto e a ideia de maior atenção atreladas à ideia do uso da televisão, em detrimento aos outros artefatos, já está aqui na casa, né? E é possível interferir que essa escolha de conteúdo se transformou em uma atividade complementar à visualização, que é a história, claramente, do uso das multitelas. Ao analisar as telas de entrada na plataforma, foi possível perceber que as contas apresentam um senso de coletividade, ou seja, a criação de um perfil na conta de um familiar e, no caso dos assinantes, a criação de perfis para familiares e amigos na assinatura. É isso que eu estava falando agora há pouco, que caiu, que as pessoas já não estão mais tendo essa possibilidade de uma pessoa assinar e 5 da família poderem assinar também. Isso está diminuindo, apesar de ainda ser algo, por exemplo, no caso da Netflix, acho que ainda tem algumas pessoas que têm isso. Mas eles falam para você já procurar ter a sua própria assinatura. Vamos lá, vamos passar o dado. A televisão que eu coloquei aqui, bem velhinha. Com a proliferação do número de telas do cotidiano, especialmente dos smartphones, grande parte dos usuários relaciona o foco e a capacidade de executar outras tarefas enquanto assiste, por exemplo, além das acessibilidades de suporte ou tipo de conteúdo assistido.
Ou seja, a história das multitelas hoje é uma realidade. Então, não foi de graça que a Telefônica fez esse trabalho na Europa já há algum tempo. E isso trouxe a possibilidade de você relacionar essa capacidade e o foco e a atenção, né, com a capacidade de você usar outras tarefas na linguagem e no tipo de conteúdo assistido, que é o que a gente estava falando agora há pouco. A complexidade da narrativa tem influência sobre as práticas envolvidas na visualização. Claro, se você tem essa facilidade de descrever aquele ambiente com uma rapidez, com cortes mais rápidos, com flashes para fazer de vinheta, para usar uma linguagem quase humorística, quase sarcástica, que é uma linguagem utilizada pelo jovem hoje em dia, já que nós temos a maioria do público é jovem e de adulto jovem. Então, essa atenção e capacidade de fazer outras coisas ao mesmo tempo também depende do conteúdo. Se é uma série que exige mais atenção, que estava falando, gera-se uma prioridade na atenção. Agora, se é uma série mais de comédia, muitos acompanham o desenrolar só por áudio, permitindo que se possa estar simultaneamente no WhatsApp, no Facebook e outros. Quer dizer, isso já é uma realidade. E para as pessoas de outras gerações, isso é um choque, é algo parecido com uma possibilidade fantasiosa. Como é que alguém pode? Como meu pai me dizia, como é que você pode estar estudando e ouvindo Beatles? Eu falava, porque eu consigo fazer isso, né? Eu provei entrando na faculdade depois. Então, quer dizer, essa história toda de você poder fazer tudo ao mesmo tempo já é uma realidade. Eu estou contando para vocês aquilo que vocês já sabem, porque é só para a gente marcar o panorama geral do streaming. Aonde está o streaming dentro dessa nova realidade, que não é tão nova assim. Ela já tem alguns anos. Ela já está sendo assim com a juventude. Ela já está sendo assim com os nativos digitais. Então, a gente precisa criar baseado nesta nova regra, que é o que o pessoal está fazendo. O pessoal está trabalhando nesse sentido. Vamos lá, Fábio, mais uma. Agora eu vou falar de uma coisa interessante. As pessoas... Isso também é uma coisa muito interessante mesmo. Já ouviram falar no thumbnail? Já ouviram falar nessa expressão? Ela é uma palavra que quer dizer, na verdade, imagem em miniatura. O nail é de unha, né? Por isso que eu botei aqui. Ó. A tradução literal é divertida. Unha do polegar. Né? Thumbnail é a unha do polegar. É isso até que faz sentido, porque ela serve como uma pequena amostra já com o DNA do conteúdo completo. O que significa isso? É aquela caixinha para você clicar, aquele objeto clicável, ela tem uma capa. Essa capa é o thumbnail. Ou seja, ela deve ter dentro dela as informações para captar a sua intuitividade, para você abrir ali. Você não precisa nem ler nada. Você vai direto ali. É uma coisa intuitiva. Então, você abre o teu conteúdo em detrimento de outros, porque você viu que aquilo te interessa mais e as informações estão ali contidas naquele thumbnail. Então, é uma obra de arte. O pessoal do design está fazendo os thumbnails. Por exemplo, há casos, por exemplo, que eu coloquei isso aqui, em que a Netflix produz diversas versões desses thumbnails para o mesmo programa, conforme a machine learning indica que tipo de público vai trabalhar nele. Então, é muito interessante e a gente, às vezes, não passa por cima disso. Quando você cria o produto, você não percebe que esse dado é um dado. Como nós estamos trabalhando com 2 cliques e intuitividade, ou seja, rapidez e a questão intuitiva, essa informação faz a diferença, porque você bateu o olho ali, você não precisa raciocinar muito para decodificar as informações, porque elas já estão ali na cara. Claro, você tem que ser um bom artista para poder incluir naquele thumbnail as informações necessárias para o cara reconhecer aquele conteúdo que ele vai abrir. Então, por isso, hoje tem uma fábrica de thumbnails no mundo. Os caras estão produzindo, tem uma empresa que só faz thumbnail. Então, é uma coisa bastante interessante essa questão que hoje surge como mais um brinde para que haja a possibilidade de engajamento. Né? Para quem produz e compartilha vídeos no YouTube e em outras redes, o thumbnail funciona como uma capa clicável que aparece junto ao título e descrição. Só para você ter uma ideia da importância dos thumbnails, a Netflix produz diferentes versões delas para o mesmo programa
Isso porque a empresa quer agradar a diferentes públicos, procurando exibir o visual mais atraente conforme o histórico de cada usuário. Mas percebam aquilo que eu falei lá atrás, o vídeo é o mesmo. O vídeo que o cara vai ver é o mesmo. Só que ele está apresentando um thumbnail diferente para cada público, porque, às vezes, eles gostam do mesmo conteúdo, mas sobre um outro aspecto. Isso também é um estudo muito interessante, que nós não vamos exatamente entrar aqui, mas é um estudo que está surgindo agora do design relativo ao próprio conteúdo. Então, essa estrutura que já sempre existiu na arte, sempre existiu na questão da arte, vamos dizer assim, dessa arte formal, em exposições, nessas oficinas, hoje está claramente imbricada na própria informação digital do conteúdo. Então, hoje se descobriu que esse thumbnail ajuda a pessoa a abrir aquele conteúdo e consumir aquele conteúdo, gerando engajamento. Então, também é uma coisa, porque a luta por um engajamento, você sabe que é uma luta feroz. Então, é ela que vai ser, vamos dizer assim, a mais importante para que você tenha esse usuário, eu não gosto de usar a palavra usuário, esse beneficiário melhor. Então, vamos passar um pouco para frente, eu tenho mais outra informação ali. Vamos lá, Fábio. As características importantes do thumbnail, aquela pequena imagem que funciona como uma capa online para o seu vídeo, pode ser um verdadeiro imã de cliques. Quer saber como? Confira este guia. Nós vamos mostrar agora aqui. O Fábio acho que tem uns exemplos aqui de como... Vamos só esperar um pouquinho. Nós vamos mostrar as diferenças de streaming que a gente tem, da própria característica dos sistemas que são utilizados por cada uma dessas plataformas, né? Apesar de pequenininha, o thumbnail tem uma influência gigantesca no sucesso do vídeo. Esse tipo de imagem é capaz de capturar a atenção das pessoas e gerar engajamento através das curtidas, comentários e inscrições, como eu tinha falado. Vamos passar para frente. Uma outra coisa interessante, né, que é valorizar o conteúdo que você produz e inspirar mais gente a assistir os seus vídeos. É ideal criar suas próprias miniaturas de apresentação, como sempre, com visual convidativo, bem cuidado. Tem 2, 3 exemplos que a gente usou, por exemplo, um cara que está fazendo maquiagem artística. Então, você tem lá o título, que é uma coisa importante para você diferenciar, mas tem uma figura ali, ó, que vai acrescer ao título a informação necessária para te cativar e você abrir. Como escolher frutas? Acho que não tem. Ali é óbvio, você colocar da melhor maneira possível, aquela que te agradar, uma arte que seja convidativa para você abrir. A mesma coisa na videoaula de guitarra, tem ali não sei se é um extrato, o que é ali, mas o cara está ali na guitarra também para fazer. Então, você bateu o olho, você deu só uma guinadinha no título, você já sabe que ali é aquele conteúdo que te interessa. Então, você vai lá, abre, isso gera engajamento. Vamos passar. Além disso, o recurso é vital para o crescimento da audiência de influencers, produtores de conteúdo e empreendedores digitais, porque a thumbnail pode aguçar a curiosidade das pessoas e gerar cliques nem num piscar de olhos. Ou seja, você gostou daquilo ali, você clica. Então, é uma coisa intuitiva. Quanto mais visualizações e interações com o seu vídeo, maiores são as chances da sua thumbnail aparecer nas sugestões. Esse é o caminho da viralização. Então, é uma maneira de você viralizar. Hoje em dia, por isso, esse cuidado tão especial de uma empresa americana que só faz thumbnail, então, e vende esses thumbnails, tá, para as empresas sob encomenda ou não. Quer dizer, então, essa visão de que aquela caixinha pequenininha, aquela capa pequenininha, tem esse poder de gerar um clique, que é o que todo mundo quer, que é exatamente o resultado desse engajamento. O estilo das thumbnails pode reforçar a identidade visual do seu canal e demonstrar sua autoridade em determinado assunto, como você vai ver logo mais nesse guia. Nós vamos mostrar agora algumas coisas ligadas a isso. Pode passar, Fábio. Vamos lá. Essa aqui também não estou conseguindo ler, não. Está muito pequenininha, mas depois eu posso colocar para vocês. Mas é que tinha uma informação importante sobre as thumbnails aqui. Eu não consigo ler, Fábio. Você não tem como abrir isso aqui, né? Aqui eu consegui. Colocar no grupo que quem
tiver Não, mas eu acessando o consegui. celular, consegue. Eu dei um zoom aqui e consegui. Deixa eu só ver se está aqui, está nesse aqui ou não. Tá aqui, deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo abrir. Vamos lá. Pense nos thumbnails como parte do processo de criação dos seus vídeos. Então, quando você cria o vídeo, você já está criando essa thumbnail. Isso não estava na cabeça de ninguém. Então, com essa especificidade de uma capa poder permitir que, por intuição, você gere um clique, fez as pessoas poderem perceber que isso era importante. Ainda que você pretenda extrair uma capa de vídeo para vamos dizer assim, para usar como base, é melhor ter ideias para a atitude. De qualquer forma, fica a dica. Aproveite que está captando imagens e faça alguns garantir um bom resultado na composição da miniatura. Está dando uma dica importante para que isso seja possível, né? Coloque-se em cena ou use imagens relevantes. Para conquistar a audiência e preferência das pessoas, procure manter quem você é e do que seus vídeos falam. Gastronomia, música, turismo, beleza. Seja qual for a pegada do seu canal, deixe a sua personalidade brilhar, pois é ela que torna o seu conteúdo único. Todos esperam ver algo autêntico nos vídeos feitos para a internet, do contrário, estariam zapeando na TV. Facilite a compreensão do seu foco. Faça com que a imagem escolhida salte aos olhos, escolhendo um ângulo aproximado ou deixando o fundo bastante neutro. Se for uma foto sua ou de outra pessoa, prefira um close ou um rosto ou um corte da criatura para cima. Olha, interessante isso. Se for uma foto, né? Se for uma foto sua ou de outra pessoa, prefira um close do rosto ou corte da cintura para cima. Afinal, ela pode ser bem convincente. No caso de objetos, você pode dar destaque a um detalhe marcante, cuidando para que a forma dele fique bem definida. Economize palavras. Inspire-se nos slogans de publicidade e escreva menos, dando preferência a palavras curtas e objetivas. Contando com os emojis, é melhor usar menos de 30 caracteres no e-mail, ou seja, não poluir. Considere também que o título do vídeo aparece junto à miniatura. Por isso, deixe um espaço livre no seu design, pois esse texto pode ser sobreposto em áudio, ser um ou duas linhas, dependendo de onde e como for realizado. Eu vou passar esse texto para vocês aqui no final da aula, então vocês vão poder ver essa questão um pouco mais tranquilamente. Vamos lá. Fábio, onde é que nós estamos aqui? Vê para mim aqui. Deixa eu ver. Pode mudar. Isso, já mudei. Tá, beleza. Deixa eu só entrar aqui, peraí. Estou procurando um exemplo aqui para passar. Vamos lá. Bom, eu queria falar um pouquinho também, deixa eu ver aqui, do NPC. Já ouviram falar no NPC, não? No Non-Playable Character. Significa personagem não jogável. Isso acontece muito nos jogos eletrônicos. São aqueles personagens que não podem ser controlados por você. Esses personagens são conhecidos quando você vai jogar lá
jogos que você tem de RPG ou qualquer outro que você... Deep Throat, qualquer outro que você quer usar, e você não vai poder mexer nesse NPC. Ele está lá como composição da cena, tá? Ele até tem um movimento, mas ele não pode ser mexido por você. Para os jogos de mesa, como os RPGs, NPCs, são aqueles personagens controlados somente pelo mestre do jogo, aquela pessoa que narra os acontecimentos da história. Esses NPCs agora estão sendo utilizados, né, para usos diferentes. Alguns não muito interessantes, alguns até meio, assim, vamos dizer, meio off-law, fora das regras, porque você pode usar esse NPC para manifestar alguma coisa, e geralmente essas manifestações que estão sendo usadas não são manifestações positivas. Então, está havendo aí um movimento aí dos streamers para criticar isso e não usar o NPC. Vocês entenderam o que é o NPC, né? O NPC, então, é aquele objeto que fica lá compondo a cena, mas ele não é personagem. Ele é só ou um monstro, ou uma coluna que mexe, ou um animal que está ali. Mas esses, como eles se movimentam um pouco, as pessoas, às vezes, reproduzem esses NPCs através de simulações, e essas simulações eles fazem alguns movimentos ou mesmo falam algumas coisas que não fazem sentido para a história, e, ao contrário, eles acabam sendo um material que algumas vezes é nocivo, algumas vezes não é positivo. Então, só citei esse fato porque ele é um fato atual hoje no streaming, esse uso desse NPC para algumas pessoas que são streamers, que gostam de futucar, de cavocar em cima disso, mas o uso disso está sendo muito criticado. Eu vou falar também de um caso chamado Caso Casimiro. Não sei se vocês já ouviram falar do Caso Casimiro. O Caso Casimiro, assim, o Casimiro é um streamer e, na verdade, ele fez bastante sucesso e começou a ter bastante... Virou um performer, virou um desses... Como é que chama? Desses streamers que meio obscuros, que acabaram fazendo um grande sucesso e virou influencer, né? Então, é o Cazé. Não sei se vocês sabem, conhecem ele como Cazé também. Ele, após assistir e reagir ao primeiro episódio da série Neymar, o caso perfeito da Netflix, Casimiro conseguiu bater o recorde de espectadores simultâneos da Twitch no Brasil em 24 de janeiro de 2022, com mais de 545 mil pessoas acompanhando a transmissão, marca que o fez alcançar o primeiro lugar de maiores transmissões nacionais na plataforma, além de ter entrado também no top 10 do pico de audiência da história da Twitch Global, ocupando a 9ª colocação. Em abril de 22, ele tornou-se o streamer com mais assinantes do mundo, ultrapassando 97 mil usuários. No dia 19 de maio, aí que se deu o caso dele, o Casimiro foi banido da Twitch por 48 horas por violação dos direitos autorais ao transmitir os melhores momentos da Europa League. Foi readmitido após 3 horas e 7 minutos. Então, ele tinha um streaming... Será que ele esse usava aqui não... esse streaming para entrar junto acoplado ao Twitch, né? E ele fez isso, e com isso ele cresceu demais a audiência dele, né? E quando ele começou a fazer, usar o vídeo de outras pessoas, usar o direito reservado de outras pessoas, ele teve uma audiência absurda, né? E quando ele transmitiu a Europa League, que era só da ESPN, me parece, só na época. E ele foi banido da Twitch, porque isso gerou para a Twitch um problema, porque ela, uma plataforma de streaming, não podia ter exibido alguma coisa que não tinha direito. E ele colocou lá. Então, mas ele foi readmitido após 3 horas e 27 minutos, porque ele dava muito engajamento para o Twitch. Então, acabou tendo um acordo. Ele evidentemente, que ele saiu da Europa, se desculpou e tal, mas é um caso bastante interessante de um streamer que procurava fazer os seus espaços, ter os seus vídeos live, principalmente, e ele começou a trabalhar
em cima daquilo que acontecia na internet. Teve o caso do Neymar, né? O caos perfeito, que a Netflix transmitiu, e ele conseguia, acima dessa transmissão, fazer comentários, fazer não sei o quê. Ele teve uma repercussão absurda de 545 mil pessoas acompanhando a transmissão, marca que o fez alcançar o primeiro lugar nas maiores transmissões nacionais da plataforma. Veja como a gente tem uma possibilidade muito grande de engajamento na medida em que a gente é criativo. Claro, dentro da regra, dentro da lei, né? Ele não foi o cara que... Ele fez um baita no sucesso, mas ele estava fazendo coisa errada. Então, a gente tem que ver também que essa criatividade pode gerar muito aspecto de faturamento, de monetização daquilo que você está fazendo. Porque essa criatividade é uma criatividade que implica em você ter conhecimento dos meios, conhecimento da mídia em geral, saber desde os formatos de televisão, dos gêneros televisivos e radiofônicos, né? Trabalhar com as questões ligadas à internet e ver as possibilidades da internet ter os seus próprios gêneros e próprias linguagens. Hoje está claro isso, não era assim no começo, né? Mais ou menos com a identidade da televisão e do rádio, quando a televisão era o rádio com imagem. Hoje a televisão tem sua própria linguagem, já nos anos 60 já tinha. Então, a mesma coisa está acontecendo agora com essas questões das plataformas digitais. Especificamente, o streaming vem consolidar toda essa nova estrutura de linguagem, desse novo, nossa maneira de você criar essa nomenclatura nova, e especialmente toda essa questão de um conteúdo e de uma roteirização diferenciada, né? E a gente nem está falando ainda sobre a questão da interatividade, que é que nós vamos falar depois. Porque uma coisa é interatividade plena, que é aquela que tem participação total, a pessoa pode modificar o conteúdo que está vendo, e a interatividade parcial, que é a interatividade que você tem na Netflix, que é aquela que você pode escolher um filme, é interativo, mas eu não posso modificar aquele conteúdo que está sendo colocado. Então, essa relação de interatividade é muito interessante, nós vamos falar um pouco sobre ela, porque ela vai dar ensejo a que as pessoas tenham realmente o uso pleno da internet, como você já tem em outras plataformas, onde você pode dar sua opinião, ter lugar de voz, ter a possibilidade de opinar diante de um fórum, diante de um grupo de pessoas. Então, essa é uma coisa importante que o streaming pode permitir com muita rapidez. Então, vamos ver até que pontos esses limites que qualquer plataforma tem, o próprio limite do streaming, possa garantir que esses conteúdos novos criados, que na busca do engajamento, na busca de você ter uma possibilidade real de monetizar o seu trabalho, não cause problemas do tipo limites que você avança, questões legais, ou mesmo uma questão moral. Moral é uma coisa cultural, então não vejo muito por aí. Mas a questão ética de você estar fazendo com que, por exemplo, naquele NPC que eu estava falando agora há pouco, você está criando situações que não são positivas nas relações humanas, ofendendo as pessoas, ou mesmo criando algumas situações fake, algumas situações no qual você engana as pessoas, que é o que estava acontecendo com a NPC. Por isso, essa crítica geral que estão fazendo com aqueles símbolos que estavam quase parados ali, movimentando um pouquinho. Tem até as pessoas que imitam, fazem até esse movimento desses mecânicos, desses elementos de design que estão lá compondo essa tela desses jogos importantes, né? Eu queria agora passar para o Fábio mostrar para a gente um pouco das informações, das ilustrações que ele preparou. Fábio, você pode publicar, não? Sim. Só um segundinho, por gentileza. Bom, todos me ouvem bem, né? Eu vou mostrar aqui cinco ou seis exemplos, alguns exemplos de plataformas de streaming que temos disponíveis com algumas  essas plataformas de streaming hoje,
você consegue montar, você consegue fazer das mais diversas formas. Um com foco em um assunto, outro às vezes com foco em outro em multifocado, né? Então, nós temos muitas opções hoje, muitas opções. Eu vou citar apenas algumas, né, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Bom, começando pela Netflix. Netflix é de conhecimento de todos, né? Netflix é uma plataforma que já está há um bom tempo. O André citou bem isso aqui. E o foco dela é filmes, né? Filmes e séries. Então, você tem aqui uma maneira muito simples, que é a questão da assinatura. Então, você paga a sua assinatura Netflix e ele vai te dar o acesso para aqueles conteúdos que estão disponíveis para você assistir a hora que você bem entender, né? Então, isso é uma plataforma que é plenamente on demand. Outra plataforma que eu gostaria de falar aqui, e é bem interessante, é a própria Globoplay, que é do Grupo Globo, né? A Globoplay, ela tem não só filmes, séries e alguns conteúdos de novela, entretenimento, shows, como ela tem também a parte de conteúdo linear, ou seja, não apenas on demand, mas ele tem também a programação ao vivo, com uma característica única, muito interessante. Como a Globo ela tem emissoras afiliadas, espalhadas em todo o país, né? Passa de 100 emissoras espalhadas no país. Dependendo da sua região que você esteja acessando a plataforma, quando você clicar agora na TV, ao invés dele exibir o conteúdo, por exemplo, de um nacional, ele vai exibir o conteúdo regional daquela emissora que você tá mais próximo. Por exemplo, se você estiver em Fortaleza e você clicar agora na TV, você vai assistir o conteúdo que está sendo exibido pela TV Verdes Mares, que é afiliada à Globo em Fortaleza. O mesmo acontece em Cuiabá, com a TV Centro América, em Campo Grande também com a TV Morena. Tem alguém com o microfone aberto aí? Está dando retorno. Obrigado. Bom, e aí você consegue assistir aos conteúdos localmente, tá? Um outro exemplo muito bacana e muito interessante, que é o exemplo da Pluto TV. Assim, só completando a Globoplay, você também paga para você assistir alguns canais, né? No mínimo, você faz login para poder assistir, pelo menos a TV aberta, que é gratuita, mas você tem que fazer login, ele tem que saber quem está assistindo. Aqui, no caso da Pluto TV, ele tem uma particularidade que é bem bacana. A Pluto TV é uma plataforma de streaming totalmente gratuita, você ele não pede login, ele não pede nada disso, e você consegue assistir tanto ao vivo quanto sob demanda. Mas qual é a diferença? É que a Pluto é um TV multicanal na parte linear, ou seja, na programação. Eu deixei aqui clicado aqui embaixo para vocês verem a Patrulha Canina, né? É um canal apenas com os vídeos da Patrulha Canina. Então, para quem tem criançada em casa, isso é sensacional. Mas ele tem outros canais lineares, né? Por exemplo, você tem na parte de notícias, você tem a Record News, você tem a CBS, se não me engano, News, tudo isso ao vivo. Você tem a parte de filmes antigos, você tem a parte de animais, com conteúdo especificamente para aquilo, mas sempre em formato linear, como é no broadcast na TV aberta, né? Então, você, na verdade, você simula a troca de canais. Isso é uma coisa bastante interessante, porque muitas vezes você não quer ficar clicando em uma coisa ou outra para ficar assistindo, principalmente se são vídeos pequenos, né? Então, toda hora tem que estar clicando. Então, você seleciona o canal que você quer assistir e simplesmente deixa rolando, né? Então, ele não tem assinatura, não cobra absolutamente nada por isso. Um exemplo muito interessante também, que é gratuito, que não se cobra nada por isso, mas ele é monocanal, que
é canal que pertence a um órgão, né, a uma empresa. No caso aqui é o Sesc TV. Você tem a parte do Agora na TV, onde você clica e você vai assistir a mesma programação que está sendo exibida no ar, né? Então, principalmente na cidade de São Paulo, se não me engano, tem o canal aberto. E você tem também as opções de assistir sob demanda. Tá? Um outro canal que eu acho bastante interessante é o Other Bear. Esse canal é um canal que ele tem muitos conteúdos, é como se fosse o Netflix, mas ele tem muitos documentários, ele tem muitos conteúdos que são bem interessantes, com um foco mais particular. E ele tem uma coisa interessante, que de vez em quando, esse canal ele promove uma pequena interatividade com você. Então, nesse caso aqui, ele está perguntando, antes de você assistir, ele te faz algumas perguntas. Que tipo de interesse, quais são os tópicos que interessam a você? Né? Então, aqui eu marquei 6 apenas para mostrar aqui no exemplo. E esse tipo de canal, de vez em quando, ele está fazendo algumas perguntas como meio interativo, né? Só que não é uma interatividade real, é mais um questionário, é mais uma pesquisa que interessam para eles, tá? Também é um canal gratuito. E por último, eu tenho aqui o CXTV, que é um canal de streaming também, onde ele exibe desenhos clássicos antigos que passavam nos anos 70, anos 60, até anos 80, se eu não me engano. Aqui ele está exibindo, ele abre apenas uma pequena janela, mas você pode abrir mais, e aí você tem as propagandas que mantém o canal funcionando, né? Então você tem as propagandas nas laterais, embaixo, e tudo quanto é local, que é o que monetiza o canal de fato, né? Então, se tiver interesse em algum desses, você simplesmente vai clicar e vai fazer o acesso àquelas informações que te interessam. E ele é um canal que é 24 horas, então está passando também, é um canal linear, mas ele é monocanal, tá? Então, são esses os exemplos que eu gostaria de trazer para vocês, para mostrar a possibilidade que o streaming hoje ele te dá. Aqui são apenas alguns exemplos. A gente tem também, obviamente, o mais conhecido de todos, que é o YouTube, né? Que é um canal. Você seleciona o canal que você quer assistir e vai assistir aquele conteúdo sob demanda ou, em alguns casos, eventos ao vivo, né? Com a pequena interatividade com relação a texto, né? Ou seja, ele abre um chat lá e você fica fazendo o seu processo de interação, comentando e acompanhando o que está acontecendo. Bom, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar com relação aos exemplos de plataformas de streaming. Você tem aquele vídeo ou a gente vai deixar para depois, Fábio? Deixa eu Tem o só dar vídeo uma aí? olhada aqui. Até por conta do tempo, né? Faltam 12 minutos. Não sei se você quer abrir para perguntas. Deixa eu dar uma olhada se eu estou com o vídeo fácil aqui. Eu acho que as perguntas vão ser chat, então com certeza vai ser difícil a gente conseguir pegar todo mundo. Nós temos 43 pessoas aqui, então muita gente. Isso. Então a gente vai fazer as perguntas por chat, eu estou aguardando mesmo. Inclusive, quero saber as demandas que vocês têm para a gente poder ir ajustando as coisas para ficar ao agrado de todo mundo, no conhecimento de todo mundo. Mas tinha um vídeo que o Fábio me mostrou hoje, que era bastante interessante para vocês verem um pouco, repassar um pouco daquilo que a gente falou. E é um vídeo curto, não é um vídeo muito longo, né? Vamos ver se a gente Eu estou consegue. procurando aqui, estou tentando levantar aqui, só um segundinho, tá? A internet não está ajudando muito hoje, não. Tem uma pergunta aqui da Camila, André, no chat. Então vai, eu respondo. Enquanto você procura aí. Tá. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Deixa eu ver. Camila. Deixa eu ver.
Não estou achando a pergunta dela. Qual que é a pergunta dela? Só um segundo. Ela está perguntando aqui, né? É assim, ó, deixa eu só abrir o... meu microfone está aberto. Meu nome é Camila, sou bolsista do Programa de Formação de Gestores de Projetos Acadêmicos da USP. Auxilio os professores na organização de eventos e gostaria de saber quais plataformas vocês sugerem para a transmissão ao vivo de eventos para quem não tem muita familiaridade com esses recursos, aqueles que seriam mais fáceis de manipular. Essas plataformas oferecem algum recurso de tradução simultânea para o evento? Não é em português? Obrigado. Sim, claro. A gente, inclusive, vai mostrar para vocês no decorrer do curso, quando a gente for demonstrar a questão do streaming agregado, que a gente tem a tradução simultânea em 3 línguas, em espanhol, inglês e português. Você pode... É um feature que já tem no próprio sistema. Não são todos que têm. Isso é fundamental a gente explicar. A pessoa que vai montar um streaming, a gente vai procurar mostrar isso para vocês, como é que se dá esse processo. Ele escolhe um sistema, um software já pronto, no qual ele veste o seu streaming. E ele tem uma série de features, ele tem uma série de possibilidades, de bondades, de facilidades que ele vai apresentar. Alguns têm tradução automática, outros têm letreiro, outros têm acessibilidade. Esse que nós estamos usando tem tudo. Tem todos esses aspectos juntos. Então, a gente precisaria descobrir exatamente no custo-benefício o que você realmente quer fazer, qual é a extensão que quer fazer, se quer fazer público externo, se quer fazer público interno, qual é o tipo de desenvoltura que esse conteúdo vai ter, para a gente tentar dar para você uma solução um pouco mais adequada de custo também, porque alguns deles são caros, são mais caros você poder usar. Tem mais desenvolvimento, eles cobram desenvolvimento. Então, portanto, é possível a gente fazer no qual haja tradução. Isso, com certeza, você vai achar em quase todos. Conseguiu, Fábio? Eu tenho aqui o vídeo, é aquele vídeo que é em inglês, né, que você tinha falado. Tá, deixa eu só compartilhar. Se não estiver subindo, a gente faz na outra aula. Agora está subindo, vamos lá. Vamos lá. Esse é um vídeo bastante interessante e está em inglês, tá? Porque é o único que eu encontrei com uma boa possibilidade de explicação. Um pouco daquilo que eu falei, mas tem umas coisas interessantes que eles estão mostrando. Vamos lá. Vê se eu consigo compartilhar o áudio também, tá? Porque às vezes ele não deixa compartilhar. Eu espero que sim. De qualquer maneira, nós vamos estar entregando esses vídeos e todo o material já no WhatsApp, no WhatsApp para todo mundo ter. Acho que não tem áudio, não. Tá sem áudio? Aqui, para mim, tá. Eu não consigo compartilhar nessa plataforma aqui. Talvez seja mais fácil. Ele está carregando ainda, então pode ser que ele está fazendo loading ainda, não sei. Vou soltar novamente. Vamos ver se ele vai... o áudio não entrou, não. Está fechado o áudio aqui, hein? Então, o seu áudio está fechado, Fábio. É porque ele teria que mostrar o áudio direto. Se não está mostrando, não estou conseguindo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar isso no WhatsApp de todo mundo, para que vocês possam depois comentar e falar sobre isso. A próxima aula, pessoal, vai ser sobre a questão do live e do on demand. A gente vai dar exemplos maiores e procurar ilustrar melhor alguns exemplos de on demand, de live, para mostrar a capacidade e a especificidade da linguagem streaming, né? Eu vou, inclusive, mostrar isso do meu filho, que é muito legal, que é o Faça Você. São pequenos drops de 2, 3, 4 minutos, que é o que funciona, diga-se de passagem, para a relação ao vivo.
Para a relação do on-demand, que você tem a produção audiovisual, todo mundo já sabe como funciona, tipo Netflix, tipo Prime, que você vai atrás da obra de arte, atrás do filme. O live não, o live é uma novidade, alguma coisa que alguém está falando, alguma coisa que alguém está mostrando, não pode ser muito demorado, como a gente falou ao longo dessa aula de hoje. Santoro, acho que nós terminamos por hoje, tá? Então, André, Fábio, obrigado aí pela nossa aula inaugural. Todo esse material, ele vai ser compartilhado, evidentemente, e também a gente tem a gravação, a Carol vai colocar essa gravação à disposição. Eu não consigo colocar no site do CJE por conta da paralisação e da dificuldade em conversar com os funcionários, mas a Carol coloca isso à disposição, manda o link através do WhatsApp para todos vocês, e aí a gente pode, quem não assistiu ou quiser rever alguma parte, etc., pode ter contato. E aí a gente se vê na próxima semana, André. E todos vocês, obrigado aí pela na próxima atenção. Quarta-feira. Dia 18, né? Parece que é. Quarta-feira, dia 18. Acho que tá bom? Exatamente. Pessoal, tá bom? muito obrigado. Muito gente. obrigado. O grupo que ficou aí, nós temos uma média de 43 pessoas que ficaram presentes o tempo inteiro. Tivemos 47 no momento. Acho que as pessoas não gostaram do meu cavanhaque, então provavelmente devem ter outra coisa para fazer. Mas a gente está contando com vocês aí na aula que vem. É um assunto bastante interessante. Nós vamos dar bastante exemplo on demand para mostrar os tipos de formato que é possível colocar e a criação que as pessoas estão tendo em relação ao streaming. Tá bom? Pessoal, agradeço muito. Isso. Um abraço. Até quarta-feira. Obrigado, pessoal. Obrigada, valeu.